Kellen Andressa por aqui com o podcast Ciência e Fé. E a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo com o Rodrigo de Andrade sobre esse contexto da igreja com a ciência. Se você perdeu e quer assistir a parte 1 dessa conversa, tá lá no site radioevangelizar.com.br, no Spotify Rádio Evangelizar e também no YouTube. Procura lá, assista. Enquanto isso aqui a gente vai continuando com o papo com o Rodrigo Andrade. E Rodrigo, me fez pensar aqui que diante das tecnologias que a gente vê hoje em dia, ainda é papel da igreja, por exemplo, porque hoje a gente não tem mais o hábito de, ou a maioria das pessoas não tem mais o hábito de tirar a foto e revelar a foto. Hoje está tudo no online, está tudo na nuvem, está tudo no... Não tem esse espaço físico em que a igreja ainda preza por guardar. Você acredita que o seu pensamento aqui daqui para frente ainda é papel da igreja ou ainda é importante guardar esse físico? Porque é aquilo, se der uma pane, né? Minha mãe sempre fala isso. Minha mãe fala, eu vou continuar revelando as fotos, porque esse negócio de guardar na nuvem, vai que um dia dá uma pane e eu perco todas as minhas fotos. Mas assim, Kellen, não só o material, né? Não só o material. Nós temos, a igreja guarda, a igreja preserva, muita coisa física mesmo, mas hoje a igreja também está atenta aos novos tempos e também guarda memórias digitais, vamos dizer assim. Um exemplo nós tivemos agora, há poucos dias foi anunciado que aquele discurso que foi, nossa, foi muito tocante, do Papa Francisco na oração pela pandemia, lá em março de 2020, que aquele discurso do Papa vai para o espaço, né? Então, vai para o espaço exatamente para que, se um dia outras civilizações, enfim, tiverem acesso, vão saber que o Papa Francisco um dia proferiu aquela reflexão, aquela pregação em torno de uma pandemia, né? Então, também essas memórias digitais hoje estão no radar da igreja, né? A igreja já tem um acervo, inclusive, bastante grande, digital. No Vaticano há as academias, né? As academias de ciências, academias, academias, enfim, várias que existem lá, e que já também guardam essa memória digital além da memória física, né? Que maravilha. Aí você fala de, não, porque a igreja está alheia à inteligência artificial, está alheia às viagens no espaço, está alheia ou ainda não está atualizada. Não, gente, não. Há muito aqui, quando a gente para estudar também, e será tema aí de próximos episódios também sobre o Observatório do Vaticano. E as academias, realmente, trazer à luz. Porque não é alguma coisa, não é algo que é escondido. Como às vezes as pessoas... não, mas a igreja esconde isso. A igreja não esconde. Está acessível a nós. E esse é um dos objetivos também aqui do Ciência e Fé. Trazer, né, mais para perto das pessoas. Olha, existe. A igreja está, sim, atualizada. E constantemente se atualiza e é inovadora também, enfim, não é retrógrada, como muitos falam, ainda hoje, né? Então, mas que legal, que bacana. Kellen, até me permita fazer um comentário disso, né? Para nós, querendo ou não, na América Latina, nós tivemos uma experiência de padroado, que é a experiência que nós tivemos onde a igreja se confundia com o Estado, que historicamente essa divisão de poderes entre igreja e Estado, enfim, ela é recente, ela tem pouco mais de 100 anos, por exemplo, no Brasil. Só que esse regime de padroado nos deixou marcas ao longo da nossa história, porque por vezes a igreja foi utilizada para sustentar determinados discursos, determinados projetos
políticos, econômicos, enfim. E com isso nós deixamos de lado, muitas vezes, aquilo que era o mais essencial da igreja, que era exatamente trabalhar a fé, se colocar em diálogo com a sociedade, enfim. Então, nós nos acostumamos, e aí estou falando nós, latino-americanos, mas em outras partes do mundo isso também é real. Nós nos acostumamos a simplesmente ver a igreja como uma autoridade política. A igreja é também uma autoridade política, mas não só. A igreja é também mestra, também é mãe, e por isso que eu falo que nós guardamos ainda marcas desse padroado. Porque nós, por exemplo, não estamos acostumados a ver, por exemplo, um grande pensador da igreja sentado à mesa com outros cientistas, com autoridades governamentais, para discutir, por exemplo, um problema social que está ocorrendo, né? Pelo contrário, às vezes quando vemos um bispo, por exemplo, sentado à mesa com governantes, a gente fala assim, mas o que o bispo está fazendo lá? Ele apoia esse governante ou algo assim? E recentemente eu estive na Europa, em Roma especificamente, e lá tem sido muito comum isso. Especialmente dos anos 2000 para cá, tem sido muito comum essa coisa da igreja estar presente nos grandes debates sobre o futuro da humanidade. Então, quando a gente pega, por exemplo, esse tema que eu comentei, que eu tenho estado presente também nas discussões, que é do Pacto Educativo Global, esse tema do Pacto Educativo Global, um tema levantado pelo Papa Francisco, tem sido pauta no Parlamento Europeu, por exemplo. E a igreja tem dialogado de igual para igual lá. Não como alguém que quer impor a sua verdade, mas alguém que tem algo para contribuir, né? A igreja tem estado presente em discussões da ONU, por exemplo, né? Então nós precisamos nos acostumar a ver a igreja também como essa instituição importante que se coloca a serviço da sociedade, também nas grandes reflexões, também nos grandes círculos onde se pensa o futuro da civilização, né? Porque Jesus fez isso, né? Exato. Estava nos grandes círculos, estava debatendo, estava questionando. Quantas e quantas vezes nós encontramos passagem nos evangelhos onde Jesus debatia com os doutores da lei? Quem eram os doutores da lei daquele tempo? Os doutores da lei eram exatamente os legisladores, né? Aqueles que observavam as leis da sociedade, que orientavam as leis da sociedade. E Jesus estava nesse meio. Ao mesmo tempo que estava com os pobres, com os pequeninos, com os simples, também estava nas grandes rodas para poder contribuir, no sentido profético, né? Quando nós resgatamos o sentido profético bíblico, o profeta é sempre aquele que denuncia e anuncia. Jesus também tem esse caráter profético. Ele denunciava o que estava errado, mas anunciava o modelo correto. Então, nesses debates, por exemplo, onde Jesus estava, ele denunciava que o poder não poderia servir somente àqueles que já estavam abastados e já eram líderes da sociedade, mas era preciso colocar os pequeninos no centro. Era preciso colocar a pessoa mais simples como aquela que deve ser o objeto principal da ação daquela cidade, daquele estado, enfim. Que maravilha, gente. É isso. Esse é o podcast Ciência e Fé. Hoje, conversando com Rodrigo de Andrade. Diante de tudo que a gente falou até agora, então, Rodrigo, a igreja, sim, a gente pode afirmar que contribuiu e contribui muito para o avanço da ciência, da tecnologia, nessas diferentes áreas, né? Desde lá antigamente, mas hoje em dia também, na astronomia, na medicina, né? Na arquitetura também. Comenta aí um pouco para a gente. Sim, a igreja tem grandes contribuições nessas áreas, especialmente quando a gente fala das ciências modernas. A igreja lá no início, eu comentei, por exemplo, Copérnico, né? Foi um grande exemplo, mas também depois Galileu Galilei, que mais tarde vai ser condenado pela Inquisição, mas
Galileu Galilei também era um fiel católico, né? E que também vai contribuir para esse debate, né? E diversos pensadores das mais diversas áreas têm as suas contribuições. Entretanto, essas contribuições foram recheadas de tensões aí também, né? E tensões que, veja, nem sempre tem a ver com aquilo que é o mais essencial da igreja, o mais essencial da fé. Essas tensões, por vezes, estão entremeadas a interesses políticos, a interesses econômicos e tal. Nós temos, inclusive, uma nota que foi lançada agora, pelas últimas semanas, uma nota que foi lançada de forma coletiva por alguns dicastérios do Vaticano, que é uma nota contra a doutrina da descoberta. Qual que era essa doutrina da descoberta? Nós aprendemos nos nossos livros de história, por exemplo, que a igreja abençoou os descobrimentos, por exemplo, da América, e que a igreja autorizou que se escravizassem indígenas e pessoas trazidas da África, né, para cá. Entretanto, agora essa nota conjunta dos dicastérios fala que essa doutrina da descoberta, por mais que ela tenha tido bulas papais, inclusive, essa nota dos dicastérios fala exatamente isso. Fala assim, que isso não provém da fé cristã. Ou seja, de algum modo, ao longo da história, a igreja, a doutrina católica e até mesmo os cargos eclesiásticos foram utilizados em nome de interesses políticos e econômicos, e que isso manchou inclusive a história da igreja, porque isso não dizia respeito à igreja, não dizia respeito àquilo que a igreja poderia contribuir, mas se utilizou da autoridade da igreja para poder legitimar determinadas ações que eram feitas, como essa, por exemplo, da escravidão dos povos, né? Ainda que já naquela época nós tenhamos tido papas que falaram que não, que os povos indígenas deveriam ser respeitados na sua dignidade e tudo mais, mas nós tivemos outras lideranças eclesiásticas que validaram, às vezes, a violência e tal, como foi o caso da Inquisição, por exemplo, né? E aí acho que esse é um tema interessante da gente tocar também, porque muitos cientistas, muitos dos pensadores modernos que despontam ali do século XVI para frente, alguns deles são inquiridos e até condenados pela Inquisição, né? Mas hoje nós sabemos que esse período da história, de fato, estava muito contaminado ali por diversas pessoas, instituições que se entremeavam e se utilizavam também dessa autoridade da igreja, inclusive a ponto de nomearem cargos eclesiásticos. Um exemplo bem claro aqui, Alexandre VI. Alexandre VI foi um papa, e um papa que nomeou o próprio filho como cardeal, nomeava as pessoas e tal, não à toa que é um papa que depois, enfim, a própria igreja se deu conta do que estava acontecendo, e depois nenhum outro papa, inclusive, utilizou o nome de Alexandre, né? Porque a família Borgia, ele era da família Borgia, né? A família Borgia se apropriou da igreja naquele tempo para poder colocar os seus interesses, pautar os seus interesses e, enfim, alcançar aquilo que queriam por meio da igreja, né? Então, conhecer a história da igreja é importante para que a gente saiba também separar o que de fato diz respeito às contribuições que a igreja tinha e tem até hoje, e de que modo que ela também foi, às vezes, manipulada. Mas, como diz um sábio ex-professor meu,
Ele fala assim, a igreja é ação do Espírito Santo mesmo, a igreja é sagrada mesmo, porque nós estamos há 2000 anos tentando destruir ela e ainda não conseguimos. Então, veja, realmente, é o Espírito Santo. Tem a sua parte humana, tem a sua parte falha, tem o seu dark side, como eu falo, né? Mas é muito mais o lado bom da força, né? O lado realmente da ação de Deus. E que vem seguindo, né, também os passos lá de Jesus, denunciando, mas anunciando, sendo essa voz profética. E assim, Kellen, desculpe só Sim, imagina. Mas um fator importante é que a igreja sempre preza, isso ao longo dos tempos, isso foi sempre muito comum, a igreja sempre preza pela dignidade da vida humana. E na dignidade da vida humana, às vezes na empolgação das descobertas, especialmente na era moderna, onde quando houve a emancipação do pensamento, ou seja, você não precisava mais pensar dentro de uma instituição, você podia pensar você mesmo e publicar, porque com o advento da imprensa, não vamos esquecer o advento da imprensa no século XV e XVI ali, é onde você começa a poder divulgar as suas ideias sem depender de uma instituição. Até então, boa parte das descobertas, das ideias, eram proclamadas no púlpito das igrejas. Agora não mais. Agora se poderia publicar isso em jornais, em folhetins e tal, e divulgar a ideia. E nessa empolgação, às vezes, de divulgar as ideias, a igreja sempre foi temerosa no sentido de, assim, será que essa ideia está madura o suficiente? Será que essa ideia ela não macula a dignidade humana? Né? Por exemplo, vou citar um exemplo que chega a ser bizarro. Com o advento da eletricidade, a igreja, por algum tempo, ela se manifestou, inclusive, contrária à luz elétrica. Né? E foi contrária à luz elétrica por quê? Porque, de repente, as cidades começaram a instalar luzes à noite e tudo mais, e aquela empolgação e todo mundo. Só que se via um monte de gente morrendo eletrocutada, porque as pessoas não tinham experiência de lidar com aquilo. Então, muita gente morrendo eletrocutada. Até então, à noite, servia como descanso, ou enfim, como lazer das pessoas nos botecos da época. Mas a partir do advento da luz elétrica, começa a haver pessoas trabalhando, inclusive de noite, né? E a igreja olha para aquilo naquele primeiro momento e fala assim, opa, será que isso daí não está maculando a dignidade humana? Né? Primeiro, de um modo fatal, que era o choque elétrico. Depois, de um modo paulatino, né? Pouco a pouco, porque se eu começo a trabalhar de dia, também à noite, em que horário que eu descanso? Aonde fica o mandamento do guardar os domingos e festas, né? O mandamento lá do Antigo Testamento, do preceito do sábado, do descanso, né? Novamente, evoca Moisés para dizer, né? Moisés evoca o direito do descanso do sábado, porque um escravo não tinha direito a descanso nunca. E se você deixa de ser escravo, se você é uma pessoa livre, você é digno do descanso, você é digno do convívio com a tua família, você é digno do convívio da tua casa. E aí a igreja recorda exatamente isso nesse episódio da história, quando ela questiona, por exemplo, o uso da luz elétrica, né? Então é muito emblemático, porque num primeiro momento a gente pode pensar assim, nossa, como a igreja retrógrada, né? Tipo, condenou a luz elétrica, mas era tudo isso que estava em jogo por trás, né? E assim a gente teria infinitos exemplos, né? E eu quero deixar, e assim, porque a gente já tá... O Rodrigo vai vir mais vezes, tá? Já tô intimando ele aqui, vai vir mais vezes. Mas eu quero deixar esse questionamento. E você me ajude a formular esse questionamento para as pessoas pensarem diante de tudo isso, e principalmente dessa última fala, que a igreja, ela se preocupa muito com a dignidade humana. Se foi nesse primeiro momento com a energia elétrica,
Vamos pensar, vamos provocar aqui o que a igreja pensou e tem pensado com o advento da internet, das redes sociais e dessas novas tecnologias. Quer deixar mais algum questionamento aí? Eu elaborei bem a pergunta, a provocação, Rodrigo. Eu acho que é isso mesmo, Keren. De que modo que nós hoje estamos também refletindo e questionando sobre os nossos avanços tecnológicos, sobre os nossos feitos humanos, a ponto de que a gente não caia no pecado original, que é o de querer ser como deuses, né? Então, não esqueçamos do exemplo de Babel. O exemplo de Babel é exatamente o ser humano que quer, por suas próprias forças, por seus próprios méritos, chegar aos céus. Chegar aos céus de modo muito simbólico para dizer assim, querer ser como Deus. Eu quero ser um Deus. Eu posso ser melhor do que Deus, né? Até que ponto que as nossas tecnologias hoje nos levam a pensar dessa forma, né? O Papa Francisco tem sido muito explícito ao dizer assim, a igreja não condena. A igreja não condena. O que a igreja faz é questionar, né? É questionar. Então, de que modo que nós estamos questionando? Questionar é sempre importante. Questionar não significa que eu esteja negando, não significa que eu esteja proibindo. Questionar é questionar. Questionar é se perguntar o porquê, o como, aonde, né? Hoje o que move o pensamento humano, e aliás, não só hoje, ao longo de toda a história, mas hoje mais do que nunca, nesse frenesi tecnológico em que a gente vive, a gente deve retomar a capacidade de fazer boas perguntas. Não importa tanto as respostas, desde que a gente possa fazer boas perguntas. Com isso, então, este questionamento, não resposta, algumas respostas, mas o contexto para que você possa elaborar as perguntas certas na sua busca. A gente encerra o episódio do Ciência e Fé de hoje. Quero agradecer mais uma vez muito a presença, você ter aceitado o convite, Rodrigo, de vir bater esse papo aqui com a gente. Obrigada mesmo, e está intimado para outros, tá? Porque aqui a gente não convida não, a gente já intima. Kelly e Andressa já intima aqui. Mas muito obrigada, de verdade. A sua conversa, seu conhecimento para a gente foi muito edificante. Que bom, que bom. Fico feliz em poder contribuir e contem comigo nas próximas, naquilo que estiver ao meu alcance. Com certeza será um grande prazer estar com vocês. O podcast Ciência e Fé está no site radioevangelizar.com.br, na central de podcasts. Também procura lá no Spotify Rádio Evangelizar, tem Ciência e Fé lá, e no YouTube Ciência e Fé na Evangelizar FM. Muito bem, um beijo no seu coração e até mais. Aproveite e compartilhe aí com mais uma pessoa esse conteúdo edificante.